Olá pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, semanal, no nosso canal. E hoje eu quero falar de uma coisa que todo mundo passa, né? Que são as nossas fases, as fases que temos nas nossas vidas. Temos momentos onde achamos que nada está dando certo na nossa vida, que tudo parece conspirar contra nós. E há momentos também onde a gente passa por momentos bastante alegres, felizes, onde achamos também que estamos na crista da onda, né? E tudo isso faz parte do ciclo da vida, né? A gente dificilmente vai ter uma vida linear, uma vida flat, onde nada disso vai acontecer, não é? Nenhuma vida é totalmente isenta desse tipo de oscilações, não é? Mas o importante de tudo isso é que durante esses altos e baixos da vida, é importante que a gente desenvolva a nossa espiritualidade para que Deus esteja presente em todos os momentos das nossas vidas, não é? E muitas vezes em momentos difíceis, que aí surge um grande questionamento dentro de nós. E isso já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com algum de vocês. Onde é que está Deus nesse momento, né? Será que Deus está presente apenas nas bênçãos? Será que Deus realmente está olhando para o meu sofrimento nesse momento? Está olhando a dor que eu estou sentindo nesse momento? Né? Esse tipo de questionamento surge com bastante frequência quando passamos por momentos difíceis e principalmente por momentos que às vezes nos sentimos injustiçados. E isso acontece bastante também, né? Mas a Bíblia nos ensina algo muito importante, que Deus precisa ser o centro da nossa vida em todas as estações. Então, quer seja em momentos de alegria, momentos de felicidade, quer seja em momentos de tristeza ou de angústia ou de alguma dificuldade, né? Deus quer estar sempre no centro de tudo isso nas nossas vidas. Deus quer estar nos acompanhando em cada passo que damos nas nossas vidas, né? E como eu disse, né, não apenas em momentos bons, não apenas quando estamos desesperados, mas em todos os momentos da caminhada, não é? E aí eu trago aqui um versículo de Eclesiastes, do capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, não é? E o texto continua descrevendo esses ciclos, não é? No versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, né? Isso nos mostra algo muito profundo. A vida, a vida não é feita apenas de alegria, não é? Existem momentos de celebração, claro, que temos que aproveitar, que temos que curtir aquele momento, mas também existem momentos de aprendizado. E por muitas vezes as situações que passamos dificuldade, se pararmos para analisar, são momentos de muita reflexão. Pelo menos isso para mim, como exemplo, foram momentos onde eu cresci muito como ser humano, cresci muito na minha vida espiritual, onde eu pude fazer reflexões de atitudes, de coisas que eu fazia e que no momento onde estava tudo bem, eu não conseguia perceber, né? Mas no momento da dificuldade eu pude perceber claramente ajustes que eu poderia fazer na minha dinâmica, na dinâmica da minha vida, que poderiam me fazer crescer, né? E aqui eu estou dizendo crescer no sentido de crescer espiritualmente, crescer como um ser humano, de encontrar o teu propósito, de ser alguém que contribui para o desenvolvimento da humanidade como um todo, né? Que cada um de nós tem um papel nisso, né? E nesses momentos de dificuldade a gente procura entender os porquês e muitas vezes a gente encontra as respostas de muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, muito em função
das nossos atos, das nossas atitudes e de como nos deparamos diante de cada um dos cenários, não é? E esses momentos de celebração que existem, sem dúvida, e como eu falei dos momentos de aprendizado, existe um momento aí de colher, não é? Existe um momento de plantar, então sempre vai haver um momento, um tempo específico para fazer uma determinada coisa nas nossas vidas, né? Isso faz parte, sem dúvida nenhuma, da jornada humana. Entender isso nos ajuda a ter uma visão muito mais clara e madura da vida, não é? Porque é muito fácil sermos positivos ou sermos pessoas boas quando tudo está correndo bem nas nossas vidas. Mas quando tudo não está indo tão bem, aí é que vem o desafio. Aí é que você tem que provar que realmente você é aquilo que você demonstra ser no momento onde você está vivendo um período de onde tudo corre bem na sua vida, digamos assim, não é? E aí, retomando essa questão que Deus, ele quer ser sempre o centro, né, em todos os seus caminhos, né? E é muito comum, isso já aconteceu comigo também algumas vezes, onde nós procuramos Deus quando estamos passando por alguma dificuldade, né? Esse momento é onde mais nos aproximamos de Deus, né? Porque na dificuldade você não encontra muito chão, não encontra muito suporte, e aí você vai buscar em Deus essa sustentação para você passar por aquele momento, não é? Mas o chamado bíblico ele é bem diferente dessa dinâmica que eu e você possivelmente já passou, não é? Deus não quer que apenas ser um seguro de emergência na sua vida, né? Ele quer ser o centro da nossa vida. E aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, fala muito sobre isso, não é? Que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, nesse versículo, se nós observarmos, tem algo muito importante que nos diz aqui, né? Que reconhece-o em todos os teus caminhos. E aqui está dizendo justamente do que eu comentei sobre a questão da linearidade, da questão de ter uma vida linear, né? E mesmo nas oscilações, nós temos que reconhecer Deus em todos os caminhos, né? Dar graça quando estamos passando por situações difíceis ou situações mais agradáveis. Temos que dar graças em todos os momentos, porque tudo faz parte de uma construção, de um desenvolvimento espiritual. E aí, pessoal, se nós pararmos para encontrar razões e nos vitimizarmos pelas situações, certamente vamos encontrar. Vamos encontrar injustiça, sem dúvida nenhuma. De momentos que você está passando, que você acredita que não mereça estar passando. E você vai encontrar. Se você buscar, você vai encontrar. Mas se você buscar também pontos onde você está sendo desenvolvido, pontos de bênção que estão acontecendo e que por você estar focado em encontrar justificativas do porquê você, mesmo não merecendo estar passando por aquela situação, você vai encontrar, sem dúvida alguma. E aí, existe uma coisa importante aqui também, né? Temos que manter o nosso centro aqui em buscar a Deus também nas nossas decisões, né? Por muitas vezes tomamos decisões e aí às vezes a gente diz o seguinte: bom, eu queria uma resposta, queria um chamado. E aí você está enxergando que aquela situação... vou dar um exemplo claro aqui, né?
Às vezes aparece uma oportunidade maravilhosa, onde tudo parece perfeito. E a gente sabe que esse tipo de coisa é muito difícil de acontecer. Certamente existe alguma coisa por trás aí, né? Quando tudo está muito fácil, parece muito satisfatório, algo de errado tem nisso. Esse é um sinal que às vezes a gente não segue, porque simplesmente não colocamos em oração, né? Não meditamos na palavra de Deus para buscar respostas em cada uma das decisões que temos que tomar nas nossas vidas. E aí tomamos decisões baseadas no nosso próprio entendimento, e isso gera consequências. E na maioria das vezes, ou talvez na totalidade das vezes, o cenário ou o resultado é bastante insatisfatório. E aí nós culpamos a Deus, não é? Deus, onde é que estava Deus nesse momento que não me ajudou, que não me auxiliou? Mas Deus sempre esteve ali naquele momento, mas nós não o buscamos para encontrar a resposta ou para que ele pudesse nos dar a direção, ou às vezes nos dá a direção, mas infelizmente a gente não quer tomar aquela decisão porque mediante o nosso entendimento ou o nosso imediatismo acreditamos não ser o melhor para nós, não é? E aí, quando a gente coloca Deus no centro das nossas vidas, nós aprendemos a caminhar com Ele em todas as circunstâncias. E isso muda tudo na nossa vida, né? Isso é o grande passo, é o grande movimento que vai mudar completamente a nossa vida, não é? E se pararmos para pensar, e aí eu posso dizer por experiência própria, e aí depois você também pode comentar aí se você já teve momentos como esse, no final do dia sempre existe uma corda surgindo para que você saia do fundo do poço. Sempre vai existir. Na minha vida, em todos os momentos onde eu caí, eu fui levantado. E quando eu me levantei mais forte. Aí você pode estar pensando, tá, como assim você levantou mais forte? Você ficou mais próspero? Você teve mais dinheiro? Não necessariamente estou dizendo, estou me referindo a esse tipo de coisa. Porque se a gente for basear a nossa vida e medir o nosso sucesso apenas pela nossa remuneração, nosso sucesso financeiro, eu posso afirmar com toda a convicção de que você vai ter sempre uma vida vazia. É isso que vai acontecer, não é? Nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, para ter conforto, para ter momentos de alegria, sem dúvida alguma, e isso é muito bom, e eu acho isso saudável estarmos buscando, mas isso não pode ser de forma alguma o centro das nossas vidas, na minha opinião, não é? E aí, a Bíblia também nos diz bastante coisas, e a Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem problemas, até porque isso não existe. A própria existência humana possui os seus desafios, né? Em momento algum a Bíblia nos prometeu isso, né? Mas ela promete algo muito mais profundo. E aí é que muda tudo, não é? Porque Deus cuida de nós. E aqui, no versículo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória por Cristo Jesus. Deus pode suprir de muitas formas, não é? Às vezes ele supre com provisão material, às vezes ele supre com sabedoria para você tomar uma decisão, para você talvez orientar uma pessoa, e outras vezes ele supre com uma força para suportar momentos difíceis. Ah, mas eu não quero passar por nenhum momento difícil. Me desculpa, não existe essa promessa na Bíblia. Muito pelo contrário. Jesus disse: No mundo passarei por aflições. Tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus disse isso. Estamos falando do próprio Deus encarnado, Jesus, que se diminuiu para ter uma vida terrena, uma vida humana,
para sentir o que sentíamos, para viver o que vivíamos, para mostrar que mesmo vivendo o que vivemos, sofrer o que sofremos, é possível ter uma vida espiritual mais conectada com Deus. Mas em todos esses momentos, quer seja no momento onde Ele está te abençoando com a questão material, ou que Ele está te fortalecendo para passar por um momento difícil, Deus sempre permanece ao seu lado. Não existe distanciamento. Deus não se distancia de você. Quem se distancia de Deus somos nós. E aí, como eu havia falando, o crescimento acontece sem dúvida em uma das dificuldades. E às vezes a gente não percebe isso. E eu vou dizer com toda a convicção, sem nenhum tipo de demagogia. E não que a gente queira sofrer. Eu não estou dizendo aqui que eu gosto de sofrer porque eu cresço. Não. Mas eu quero afirmar uma coisa. Os momentos de dificuldade é o que mais te faz crescer. É o que mais te faz refletir. Eu posso dizer a vocês que nos últimos 6 anos a minha vida se transformou de uma maneira tão grande. Hoje eu percebo uma maturidade muito maior. E aqui maturidade não estou só me referindo ao fato de eu ter cada vez mais cabelos brancos e estar mais barrigudo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo em termos de entendimento, em termos de doação, em termos de percepção do outro, em termos de agradecer momentos, sejam eles momentos difíceis ou momentos fáceis. Esse tipo de crescimento que eu tenho, que eu quero transmitir para vocês, né? E aqui, trazendo mais um versículo no livro de Romanos, no capítulo 5, versos 3 e 4, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então é um processo. Assim como nós vamos na academia para fazer exercícios de força resistida, onde você desenvolve os seus músculos, esses momentos de dificuldade faz com que você desenvolva algo muito mais profundo. Desenvolva o teu ser, desenvolva a tua percepção do mundo, a tua percepção para com o teu próximo. Nesses momentos é que você consegue enxergar com mais clareza. Porque quando tudo está indo bem na nossa vida, é muito fácil apontarmos o dedo para alguém, ou julgarmos, ou trazermos a nossa perspectiva como se fosse a verdade, como dizendo, tá vendo, se fosse eu, faria tal coisa, eu fiz tal coisa e jamais cometeria esse erro. É muito fácil apontarmos o dedo. Mas no momento em que você passa pela dificuldade, você pode presenciar, sentir na sua própria carne como é estar naquele momento, naquele local. E aí você tira as suas experiências e, sem dúvida nenhuma, quando você tiver que promover alguma análise ou olhar para uma situação, você vai olhar de uma maneira totalmente diferente. E a tribulação, como diz aqui no versículo, ela produz uma coisa muito importante dentro de nós, que nos ensina a paciência, não é? Às vezes, falando de mim, eu fui muito ansioso, porque eu queria tudo para ontem, eu queria para amanhã. Eu não tinha paciência de esperar o processo. Eu não tinha paciência de esperar o desenvolvimento e para que me trouxesse bases de fortalecimento. É como se colocássemos um bolo no forno e em 3 minutos nós quiséssemos o bolo, já queremos comer o bolo. Nós vamos comer o bolo cru. O bolo não vai estar pronto. Então tudo tem um processo, tudo tem um tempo necessário para que possa ser desenvolvido, e com isso você possa ter realmente uma construção dentro da sua vida, não é? Tudo, se formos pensar em blocos, né?
Nós precisamos ter o primeiro bloco para ter o segundo. Nós podemos colocar o 10º bloco sem antes termos blocos anteriores para poder suportar o 10º bloco, não é? E a paciência, por sua vez, ela desenvolve a perseverança, que é o que diz nesse versículo, não é? O que significa a perseverança? É você não desistir no primeiro obstáculo. Por muitas vezes, ou por muitas vezes não. Talvez nós vamos enfrentar mais obstáculos do que uma linha reta, uma estrada pavimentadinha, bonitinha, não é? E isso vai exigir, para que nós possamos enxergar o outro lado, vai exigir muita perseverança da nossa parte, não é? E essa perseverança, ela é um processo que nos traz o quê? Maturidade. Porque você vai entendendo as situações que você vai passando e aquilo vai te trazendo mais estrutura emocional, estrutura psicológica para que você possa atravessar momentos de dificuldade. E que não vai acontecer uma ou duas vezes na sua vida. A nossa vida, como eu disse, não é linear. Você vai ter momentos onde você vai estar em cima ou momentos onde você vai estar embaixo. É uma roda gigante. E a gente tem que saber navegar em todos os momentos. Porque senão você só vai ser feliz se você estiver aqui em cima. E se você estiver aqui embaixo, você vai ser triste. E você vai ter uma vida miserável se você partir desse princípio. E nesses momentos, né, que eu digo da questão da maturidade, isso amplia a nossa consciência e todos nós nos tornamos muito mais fortes, mais sensíveis, mais humanos, né, e mais dependentes de Deus. E aí a gente consegue, eu acredito, na minha opinião, na minha experiência pessoal, eu acredito que eu consigo enxergar a glória de Deus muito mais nos meus momentos de dificuldades na minha vida do que nos momentos onde eu estava passando por uma situação tranquila, confortável. Eu posso garantir para vocês que, baseado na minha experiência, esse foi um dos momentos onde eu mais senti a voz de Deus, a presença de Deus, o toque de Deus na minha vida. E é tão gostoso você passar por esse processo. Pessoal, não me entendam aqui, eu não sou um masoquista, tá? Eu não gosto de sofrer, ninguém gosta. Mas eu tô dizendo, é tão gostoso você passar por esse momento e você enxergar que Deus, depois você para pensar e começa a conectar os pontos, começa a entender como que as coisas funcionaram. Você para pensar e fala, meu Deus, foi Deus em cada momento que estava ao meu lado, movendo as peças para que eu chegasse até aqui onde eu cheguei. Porque você fala, por uma questão lógica, não existia a maneira daquilo acontecer, né? Então, quando você olha tudo isso, aí você fala, realmente, a presença de Deus está aqui em todo o momento. E cada vez mais eu posso garantir que isso tem acontecido na minha vida, não é? E eu tenho certeza que você também já passou por esses momentos. É que a gente tem a memória muito curta e a gente acaba esquecendo. Porque quando a gente está num momento tranquilo, a gente esquece. E a gente acha que fomos nós que conseguimos tudo aquilo sozinhos. E um bom exemplo, né, de tudo isso que eu estou falando, né, que é uma passagem do apóstolo Paulo aqui, da carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13, que ele diz o seguinte: sei viver humilhado e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer como a padecer necessidade. Faço todas as coisas naquilo que me fortalece. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. E esse é um versículo que muita gente usa sem contextualizar.
como se fosse um verso de superpoder. Posso tudo naquele que me fortalece. Muita gente faz tatuagem, já vi isso escrito em carro. Às vezes a pessoa não tem nem noção do que isso quer dizer, não tem contextualização por trás, né? Existe todo um contexto por trás que eu acabei de ler aqui. Ele está dizendo que no momento de dificuldade, no momento de alegria, em todos os momentos, Deus vai estar ali te suprindo. Então eu posso tudo naquele que me fortalece. Parou para pensar nisso? Isso é um detalhe importante. Então aqui a gente vê o quê? Paulo aprendeu um segredo espiritual muito profundo, não é? A paz dele não dependia de circunstâncias, que é o que eu acabei de dizer, né? Mas ela estava centrada onde? Na presença de Deus. E quando Deus está no centro da nossa vida, os momentos de prosperidade não nos afastam dele, não é? Que é o que costuma acontecer. E os momentos de dificuldade não nos destroem. Muito pelo contrário, os momentos de dificuldade nos fortalecem cada vez mais, nos amadurecem cada vez mais, nos preparam para ter a nossa vida aqui na Terra de uma maneira mais agradável. Porque aqui na Terra é uma passagem que teremos que temos que passar por aqui. Temos que nos passar por aqui e colocar nossa vida centrada em Deus. Para que a gente, quando partir para o nosso plano espiritual, a gente tenha podido ter experiências suficientes para poder sentar na mesa junto a Deus. E aí, e mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo nas nossas vidas, Deus continua trabalhando nas nossas vidas, não é? E aqui em Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz uma coisa importante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui não significa que tudo o que acontece é bom, mais uma vez, não é? Mas significa que Deus pode usar todas as coisas para produzir algo bom em nossa vida, não é? E aí eu tenho muitos testemunhos em relação a isso, muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu não entendi naquele momento, mas que depois eu pude perceber do porquê que eu estava passando por aquilo, que era uma preparação, era um fortalecimento. Aí você fala, poxa, mas tem que ser dessa forma. Isso é uma maneira infantil de enxergar as coisas, não é? Porque, infelizmente, passar só a mão na cabeça da pessoa, isso a gente sabe muito bem quando criamos filhos. Quando a gente fica só passando a mão na cabeça do filho, a gente não está preparando ele para o mundo. A gente está preparando para ele ser um dependente de você para o resto da vida. Ser uma pessoa inútil. Ser mais um frustrado no mundo, onde acha que o mundo deve algo a ele. É isso que a gente está fazendo. E a mesma coisa, Deus, como nosso Pai, nos trata como filhos. E nos tratar como filhos significa nos tratar com realidade. Com a realidade que esse mundo promove. Estamos aqui agora, nesse mundo material. E é aqui que a gente tem que jogar o jogo. Não adianta querer ir para o paraíso direto sem jogar o jogo antes aqui na Terra. E aí, só para concluir, que o vídeo já está chegando em quase 30 minutos, peço desculpas por isso, mas acho que é um assunto tão importante esse, porque a nossa vida sempre vai ter ciclos e é importante que a gente saiba navegar durante todos esses momentos. Eu quero concluir com uma coisa muito importante aqui, né? Que a gente já falou bastante. A vida tem altos e baixos. Isso é fato, está dito já, e a gente sabe disso, porque todo mundo, tenho certeza absoluta, que já passou por momentos bons e ruins. Tem momentos de alegria? Sem dúvida nenhuma, muita alegria. Tem momentos de dor? Claro que tem, sempre tem e sempre terá. Tem momentos de abundância? Obviamente que tem. Momentos de escassez? Também tem, não é? E há uma verdade que permanece. E isso é imutável. Que aqui em Hebreus, no capítulo
13, verso 8, diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As circunstâncias mudam? Mudam. As estações da vida mudam? Mudam. Mas Deus permanece o mesmo, hoje e sempre. O mesmo Deus que te proporcionou bens materiais ou que te atendeu uma oração é o mesmo Deus que está junto com você no momento de dificuldade. E uma coisa final que eu queria deixar para vocês aqui: quando Deus está no centro da nossa vida, os momentos de prosperidade se tornam gratidão e os momentos de dificuldade se tornam crescimento. Pensem nisso. Muito obrigado para quem chegou até o final desse vídeo. Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo grande.